Fala pessoal, tudo certinho? Você está em mais um episódio do Conexão EMQ, que é o podcast da Escola Mário Quintana. Eu sou o professor Samuel Cunha e já te faço um convite. Se inscreva aqui, nos siga nas redes sociais, porque tem muito assunto interessante sobre educação, sobre ciência, sobre tecnologia, sobre a nossa cidade e muito mais. E hoje o assunto é muito importante, extremamente importante eu diria, que é a educação bilíngue. Ou seja, você aprender ao mesmo tempo português e, por exemplo, o inglês. E para isso nós temos uma especial convidada aqui, que é a Celina, que ela é assessora pedagógica do currículo BI. E eu vou pedir para ela se apresentar um pouco melhor agora e falar um pouco já sobre o que ela faz. Celina, bem-vinda. Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, né? Falar de um tema, assim, que para mim é muito querido ao coração, assim, da minha jornada, né? Eu acho que é do presente, do passado, do futuro, que é educação bilíngue, né? Então, eu sou a Celina, assessora pedagógica do BI, currículo bilíngue, né? Que a gente está atuando em parceria com a Mário Quintana aí, né? Eu sou Celina, sou formada em letras e design, né? Faço mestrado em design e educação inclusiva, né? Além disso, tenho especialização em arte na educação, games, né? Eu sempre vou para os lados diferentes da educação, porque eu acho que a gente tem que aprender de diferentes maneiras, né? E eu tô com educação bilíngue aí desde, não vou dizer o tempo, que fica feio, né, gente? Mas assim, há bastante tempo, né? Quase 20 anos que eu trabalho com educação bilíngue. E estamos aí, vamos conversar desse tema aí, que ele é bacana demais. E agora o negócio é o seguinte aqui, o podcast é Only English. Não, porque a gente é bilíngue, a gente fala português e inglês. Não, né? Até porque eu tô falando, porque isso é muito importante aqui, um pouco antes estava conversando com a Celina, porque uma das coisas que eu sinto falta na minha formação é o inglês desde cedo. Então eu tive que apanhar muito depois na vida adulta para conseguir mais ou menos me virar no que eu chamo ali de um inglês meio que, lembra do meme lá do Joel Santana, in the left, the right, the middle? É mais ou menos isso. Mas aí agora eu vou falar um assunto bem sério, uma pergunta bem séria. O que de fato é a educação bilíngue? Então, né, ele até brincou assim, é only English, né? E na verdade, a educação bilíngue, ela requer 2 idiomas, né? No caso da Mário Quintana, a gente trabalha com o inglês e com o português, né? E assim, a instrução, a gente trabalhar a língua, ela não é o meu objetivo final. É através da língua, ela é fruto dessa interação. Então, quando a gente fala de uma educação bilíngue, né? Por exemplo, no contexto educacional, que é a Escola Mário Quintana, é quando a gente usa um outro idioma, além da língua, né, de nascimento, para a instrução, para trabalhar aquilo em sala de aula, para conversar, para desenvolver diferentes habilidades. Não é só habilidade linguística. Eu estou desenvolvendo pensamento crítico, eu estou desenvolvendo competências socioemocionais. Então, a língua ela se torna um instrumento, uma ferramenta. Eu não estou ali trabalhando, o que é o verbo to be? Aí fica lá a criança, am, is, are, is... Não, a gente está trabalhando assim, ele vai usar aquilo de uma maneira contextualizada, de uma coisa natural. Né? Então, a educação bilíngue ela é isso, é uma instrução que é feita em 2 línguas, contextualizada, ampla, porque eu não estou ensinando só em inglês, eu estou ensinando em inglês. Entendi. E não é também assim, porque na minha época, lá nas escolas que eu estudei, lá nos anos 90, 2000, era assim, vinha a professora de inglês e era bem isso, era o verbo to be, enfim, outras palavrinhas e aí parecia que tu tirava, tu saía de um local e entrava no outro. Então a educação bilíngue está integrada no mesmo ambiente, muitas vezes. Sim. O trabalho que é feito, ele tem que ser integrado, né? Ele não é uma coisa separada. O bilíngue não é, né? Aquela ali, a salinha do bilíngue, ela tá separada do resto. Porque no cérebro da criança não acontece isso. No cérebro não, né, a gente tá falando das crianças aqui, mas de qualquer ser humano não acontece. Então agora eu vou abrir a caixinha do inglês e ele sai da caixinha do inglês. Né? Mostram estudos até que no cérebro, dependendo da idade que você começa a aprender um idioma, ele fica junto da sua língua de nascimento. Então, quando a gente fala disso, ele é integrado. A criança, né? Vou dar um exemplo na Mário Quintana, que a gente tem vários componentes. A gente tem o componente de ciências, né? Temos aqui um biólogo, né? De science, que ele é trabalhado tanto pela professora regente da língua do nascimento, quanto a educadora bilíngue no inglês. Então, isso... mas é só uma aula traduzida? Não, não é uma aula traduzida. Às vezes o aluno, né, a gente trabalha com vários conceitos, translinguagem, né, que é o conteúdo, temos também o conteúdo integrado com a linguagem. Tudo isso ele transforma a educação bilíngue, faz com que o meu aluno tenha diferentes maneiras de entender e assimilar aquele conteúdo.
E aí, Celina, assim, eu fico pensando, pra criança é uma diversão, ela não tá ali, que dificuldade, vou ter que aprender, não, simplesmente tá sendo algo natural. Como é que os jovens, no geral, mas sobretudo as crianças lidam com isso? Como é que é essa transformação? Como vocês observam essa transformação na criança? Ela é simples, né? Ela é aquela coisa assim, quando você vê ele tá usando o idioma, quando ele vê ele tá explorando outras possibilidades. Porque quando você aprende um novo idioma, né, você não tá aprendendo só um sistema linguístico, né, falando um termo técnico aqui. Você acessa uma nova cultura, você tem acesso a novos pontos de vista. Uma língua, ela traz consigo o seu papel histórico, o seu papel social. Então, quando ele tá aprendendo uma língua, ele tá aprendendo parte da história e da cultura de um lugar. Ele tem acesso à cultura de um lugar, né? Quantas vezes você vai para um país e você, nossa, é muito bonito, mas eu não tô entendendo nada. Até que eu tenho uma piada em inglês para nós, né? Mas você não entende. E aí acontece, você vai para outro lugar e você tem acesso a essa linguagem, você pensa, nossa, olha como isso é rico, olha como eu tenho essa informação. Então a criança, ela acaba, né, no processo de aprender um outro idioma, ela tem acesso a informações que são diferentes. Vou dar um exemplo. Teve um aluno nosso, aqui de uma escola parceira, que ela tava lá assistindo o Show do Milhão, que agora eu descobri que é o Hulk que faz o Show do Milhão, né? Tava lá. E tava falando sobre as nuvens. E a pergunta do R$500 milhão, né? Quanto que é? Quais são as nuvens? Não sei o quê. Aí passou um aluninho de 3º ano na frente da TV, tava com os pais assistindo, e a criança, eu sei, o teacher falou, é tal. E aí ele falou assim, ué, como é que você sabe isso? Não, na aula eu vi, a aula de Science tinha falando sobre os tipos de nuvem. Então é uma coisa assim, natural. Ele não vai chegar assim, se aponta e fala, ele não sabe inglês. Então fala, o que é isso aqui? É uma mug. Não sabe. Fala, isso aqui é cup, tá falando errado. Não. Então a criança é um processo natural. Ela nem percebe que aquilo ali são 2 idiomas. Ela põe no repertório dela. Então, como já ia a próxima pergunta, tange isso aí, né? Como é que ela lida com essas 2 línguas? Porque assim, eu tenho filhos pequenos, né? Então nesse processo aí. E do nada, o mais velho, 3 anos, que ainda tá aprendendo muitas coisas, né? Essa questão, e do nada, começa. Clean up, everybody, let's clean up. Então, eles lidam de uma forma extremamente natural e incorpora no vocabulário. É uma coisa muito natural, assim. E a gente percebe porque não existe só a linguagem falada, né? A gente tem a linguagem não verbal, os gestos, então tudo isso é envolvido numa educação bilíngue, né? Quando você pensa numa criança que eu vou alfabetizar em língua portuguesa, a regente, né, a professora de português, não fica lá na frente só coar, apontando pro A, falando que as crianças repetir. Ela faz a mímica, ela tem várias maneiras de trabalhar aquilo. E no inglês, através do inglês, é a mesma coisa. Eu vou trabalhar de outras maneiras, a minha criança vai explorar aquilo de outras maneiras. A gente trabalha muito, né, nosso projeto, né, ele é baseado aprendizagem baseada em projetos. Então, eu aprender brincando, aprender fazendo, aprender experimentando, né? Esse processo de criação, ele é muito importante para a criança, para o aprendizado. Então, isso é importante a gente trabalhar com eles, sempre isso. Incentivar, criar junto com eles, sabe? Até às vezes os pais perguntam, né? Pais que são fluentes em inglês. Eu tenho que corrigir essa pronúncia, eu tenho que corrigir a maneira que ele falou, né? Por exemplo, as crianças, elas começam a construir a linguagem. E em português elas fazem a mesma coisa, né? Eu tomi, eu di um beijo, né? E aí você fica assim, não, filha, eu dei. Tá. Em inglês ele vai fazer essas experimentações também. E essa é mais uma prova da aprendizagem natural da língua. E aí, tu falando também sobre ciências, né? Me explica um pouco mais como é que é o material pedagógico de vocês, como ele incorpora tanto a questão da educação bilíngue no aprendizado da linguagem, mas como é que se envolve a ciência nisso? Então, a gente tem uma abordagem que a gente fala que é, né, mundialmente famosa, que é o CLIL, que é o Content Language Integrated Learning, né? Que é quando a gente assimila o conteúdo e a linguagem no aprendizado. Então, uma escola, para ela ser chamada de bilíngue no Brasil, ela precisa lecionar, né, parte legal, jurídica, né? Ela precisa lecionar vários componentes, além do inglês, né? Ela não pode lecionar apenas a linguagem em inglês, né? Ter 50 aulas de inglês não transforma isso numa escola bilíngue, né? Então a gente trabalha porque através desse, justamente que a gente estava falando, do conhecimento natural, da construção do conhecimento, a gente trabalha com alguns componentes em língua inglesa.
Na Mário Quintana a gente trabalha então com o componente de language, né, que é a linguagem. Então, assim como o science, né, que a gente é parceiro da National Geographic, então nós temos um material da National Geographic Learning, material maravilhoso, lindo, né, e muito contextualizado. Então não é aquele livro de inglês que a gente aprendeu na nossa época, né, que você abre, que você falou, tem o verbo, a tabelinha do verbo to be, está ali. Né? É um material que está falando sobre festas culturais, está falando sobre bacias hidrográficas. Então, o Science ele está até na aula de language, né? Porque é difícil você separar o que é um que é outro, né? Tem muitos conteúdos que é isso. Você chega assim, nossa, mas isso aí é de Science ou é de Geography, né? Hoje em dia nós temos, né, a questão de sistema solar. Você pode aprender ele em ciências e pode aprender ele em geografia. Né? Então, a abordagem, como eu faço tudo, é muito relativo, assim, nesse contexto. Então, a gente trabalha com o language, super contextualizado, com questões atuais, desenvolvendo esse pensamento crítico, essa, como é que fala? Questão cultural, né? Opa! Mas o science, ele é um componente lecionado em língua inglesa, né? E aí o aluno ganha muito, porque às vezes na aula de science o que acontece é que essas aulas são lecionadas em inglês, né? Vale salientar, né? Que não é só um vocabulário, não é uma aula de inglês que o tema é ciências, não, é uma aula de ciências que é lecionada através da língua inglesa. Então o meu educador às vezes vai usar vídeos, ele vai usar outros recursos como mímica, ou explicar alguma palavra. E ele vai falar português? Em alguns momentos pode ser que ele use o português, né? Mas, por exemplo, você usar as palavras bacia hidrográfica para uma criança de 6 anos, ela não entende nem português nem inglês, né? Então, a gente trabalha com os nossos educadores justamente nisso, para trabalhar essa ciência de uma maneira contextualizada. Então, vai explicar parte por parte, vai fazer atividades, vai fazer experimentos, né? Nós temos até experimentos de fazer queijo com os alunos, né? Para eles entenderem o processo de fermentação e tudo mais, bactéria e tudo mais. Então, tudo isso, através da experiência, tudo isso é mais significativo. Então, esse processo de botar ciências é para que o nosso aprendizado seja não só em outro idioma, não só desenvolvendo vocabulário, mas, né, biólogo muito melhor do que eu sabe a elasticidade do cérebro e as conexões neurais que são feitas. Então, quando a gente estimula elas, cada vez melhor, né? Perfeito. Quanto mais a gente estimula, mais a gente tem... São as sinapses que a gente fala. Sinapses, eu vou falar de um assunto polêmico agora aqui, tia. Barbaridade. Porque o negócio é o seguinte, tá falando sobre... Poxa, uma escola bilíngue não é simplesmente ter aula em inglês desse... Então, deve ter escolas que se vendem como bilíngue e não são, né? Tem. Infelizmente, o que acontece, né? Existem várias maneiras de você aprender inglês, né? Eu, por exemplo, sou cria de curso de idioma, porque na minha época, né, não tinha escola bilíngue assim, né? 10 anos atrás, né? Mas... Não, 11. Ai, gente, desculpa. Né? Mas, o que acontece? Uma escola, né? Existe um documento, um parecer, né, que regulamenta essas escolas bilíngues. Então, os professores, por exemplo, têm que ter uma formação específica, os alunos têm que chegar no nível linguístico específico, né, através de informações, com certificados, né, que nós temos na Mário Quintana. E aí, o que acontece? Tem que ser componentes curriculares lecionados em outros idiomas também. Não só a porcentagem da carga horária tem que ser lecionada em outra língua de instrução, né, no caso, o inglês, na Mário Quintana, mas ela precisa ser outros componentes lecionados em outro idioma também. Então, por exemplo, no Mário Quintana nós temos vários, né? Tem gardening, tem, né? Tem o science, né? Então a gente tem várias abordagens ali. Como eu queria que na minha época tivesse isso, né? Pra gente desde cedo aprender. Mas assim, ó, até porque eu falo, você virou biólogo sem ter science em inglês. Imagina se tivesse assistido science em inglês, gente. Porque assim, ó, olha, pessoal do céu, qual é a situação? Assim, a gente vai pegar lá, meu mestrado foi trabalhei com um gênero de mosquitos, gênero é Anopheles, né? Que é o vetor da malária e tudo isso acontece na região amazônica. E a gente pensou, pô, se o clima está mudando, será que vai mudar a distribuição? Eita, tinha que pegar os artigos. E artigo forte, os artigos de grande impacto são artigos em inglês. E eu pegava aquele ali e falava, e aí tinha que me virar. Agora, e nem tinha chat GPT pra você poder traduzir os artigos na época. Mesmo assim, tu põe ali, não fica sempre... O ideal é ter pode saber, né? Então eu te pergunto assim, a criança, desde cedo, uma formação bilíngue, tem esse contato com o inglês. Imagina uma criança que entra lá com 3 anos na Mário Quintana. Quando se forma no terceirão,
Vai precisar fazer um cursinho ou não, já? Na verdade, ela não precisa fazer o cursinho nem enquanto estudando lá, né? Até porque o curso ele tem até uma abordagem diferente. Então, às vezes pode até umas comparações que não são necessárias, assim. Porque através das aulas da Mário Quintana, né, das aulas que a gente trabalha lá no currículo bilíngue, no currículo integrado, por exemplo, a gente trabalha sempre auxiliando o aluno nesse processo de entender. Não é que nem dar aula de inglês. Eles têm todo um processo. Pensa assim, quando a gente aprende um idioma, a gente não fala para uma criança de uma maneira errada, mas a gente fala mais devagar, ou a gente faz uma mímica. Você está ensinando seu filho, por exemplo, alguma coisa, você vai lá e tenta várias maneiras. A gente em sala de aula trabalha com isso, com outro idioma também, né? Então, o aluno, quando ele sai da Mário Quintana ou termina, ele não precisa de um outro curso de idioma. Na teoria, é para ele sair um falante independente, né? Claro, a gente sempre fala, né? Incentivar isso, tentar em casa, né? Falar inglês com seu filho. A gente sempre fala que um aluno que tem um bom rendimento, que se dedica, né? Ele vai conseguir ter bons resultados e, teoricamente, não precise de um curso de idiomas, né? Claro, e aí sai no terceirão, consegue uma oportunidade de fazer uma faculdade fora do Brasil, tá pronto para isso. E claro que depois a prática no dia a dia vai... Muito interessante. Como é que vocês conseguem fazer o acompanhamento e ter os feedbacks quanto ao aprendizado ao longo dos anos dos estudantes? Então, assim, a gente, né, primeiramente a gente faz o nosso material todo nivelado linguisticamente, né? Então, a própria National Geographic, nós temos esse material nivelado de acordo com o nível. Então, falante de uma língua estrangeira, né, uma língua adicional, ela pode ser de A até C. A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? A sendo o básico, o B o independente, o proficiente, né, no C, assim. A maioria acaba ficando, né, dos falantes, acaba ficando no B ali, B2, né, que é o falante independente, aquela coisa, se viro bem, falo bem. O C1 e C2 acaba sendo mais acadêmico, ou alguma situação que você usa o inglês mais no dia a dia mesmo, negócios e mais elaborado formal, digamos assim, né? Aquela coisa do inglês correto, sabe? E aí acontece, nosso material é todo nivelado e a gente faz os acompanhamentos, né? Então, a Mário Quintana, por exemplo, tem testes internacionais, então de tempo em tempo os alunos são testados naquilo, as avaliações são todas pensadas naquele nível linguístico esperado para os alunos, atividades, tudo que é desenvolvido, porque assim, o currículo B não é só material didático, né? A gente desenvolve um currículo para os alunos. Então a gente pensa ali quais são os objetivos daquela aula, quais são as habilidades e competências que o meu aluno está desenvolvendo, né? Baseados na BNCC, então assim, tudo que é, né, teoricamente em língua portuguesa, tem em língua inglesa também, né? Tudo ali contextualizado. Então, o meu aluno, ele desenvolve essas habilidades de acordo com ali. Claro que se meu aluno desenvolve mais, para mim é melhor ainda, eu posso explorar aquilo mais. Essa é a beleza da linguagem, né? Eu consigo... meu aluno tá com mais dificuldade, eu consigo trabalhar aquilo para nivelar de acordo com ele, para que ele chegue onde eu tô. E se ele tá voando, eu consigo fazer ele voar ainda mais longe. Né? Então, a gente consegue avaliar com isso, com esse contato diário, com essas avaliações, com essa progressão. Aí tu falando assim, eu fico pensando, né? Porque deve acontecer, sobretudo com os pequenos, isso é uma coisa que tu tá pensando agora. Ele do nada tá falando o inglês, emendando com palavras portuguesas. Isso é comum também, faz parte É comum. Principalmente com vocabulários que ele acaba trabalhando numa língua, ou uma situação que ele associa com uma língua. Então, por exemplo, né? Tô voltando ao seu filho ali, né? Que você falou, ele faz o clean up. Pode ser que a professora de língua portuguesa nunca cantou uma musiquinha com ele de limpar ou de organizar a sala. Então ele assimila organizar com a língua, com o clean up. Então, e é isso, ele associou aquele significado àquela língua. E não quer dizer que ele vai, nossa, ele bloqueou, nunca vai aprender o português. Pode ser que a professora de português comece a cantar a musiquinha e ele vai fazer isso. Então, a gente, é que nem aquela história do contar. Que língua que você conta? Né? Você acaba contando na sua língua de nascimento. Mas vou dar um exemplo. Eu tava esses dias no aeroporto, né? Que a gente viaja bastante, atendendo as escolas. E aí tava o alto-falante do aeroporto, né? Fica falando aquele monte de voo. E eu comecei a contar em inglês. Por quê? Porque era uma língua diferente. E eu queria, né? Então a gente usa isso por maneiras estratégicas também. Muitas vezes, quando a gente é uma pessoa bilíngue, né? Um ser bilíngue, a gente acaba usando o outro idioma e a gente nem se toca em qual idioma a gente estava. Então isso se torna natural, né? Isso se torna natural. Então muitos alunos assim, mas que aula que você aprendeu? Foi de science ou foi de ciências? Aí ele fica assim, ó, eu aprendi e tá tudo bem, né? E eu acho sempre assim, Celina,
a educação, que a gente investir em educação e formação é a melhor coisa que a gente pode fazer no particular e também para a sociedade. Vou te dar um exemplo interessante que tu falando também, que é uma educação bilíngue, mas também eu tenho um amigo meu, querido amigo meu, chama Paulo Valim, ele foi morar na Polônia e casou com uma polonesa e tiveram uma filha. Eu tive lá para visitar, fazer um trabalho com ele lá e fui visitar. E a filha dele na época tinha 5 anos. Ela falava em português com o pai, em polonês com a mãe, e como os pais nenhum falava português ou polonês, né? O Valim não fala polonês e a esposa não falava português, conversavam em inglês. E a menina aprendeu o inglês também porque escutava os pais conversar. Então é uma coisa tão natural. E provavelmente ela nem tenha se esforçado. É mais ou menos essa lógica do bilíngue. É bem isso, porque a criança, não aprende ainda menor, os caminhos do cérebro para atingir aquela língua é ainda diferente. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma professora maravilhosa na faculdade de letras, que ela, né, a gente estava até conversando de aprender outro idioma depois de velho, né? E aí ela resolveu, né, já tinha doutorado, já tinha tudo assim, vou aprender francês agora. Aí foi ela e uma outra colega dela de letras, né, duas professoras de literatura de língua inglesa, né? Eu brincava, as Rainha Elizabeth, né? Acho que ela apoiar o casaco, assim, uma coisa super... E foram as duas aprender francês. E aí, tava ela e a amiga, e aí a professora de francês particular para as duas, né? E aí ela assim, tão falando que, né? Já gris. E aí a professora de francês ficou assim, tipo, como assim, já gris? E a outra, já gris aussi. E aí elas ficaram assim, aí a professora assim, para, o que vocês estão falando? Aí assim, não, eu concordo. Aí, je concordo, uma coisa assim, né? Aí, de onde vocês tiraram agree? Não, aqui em inglês é agree. Por quê? Porque as duas também aprenderam inglês, né? Obviamente, um pouquinho depois. E no cérebro, era mais perto elas eram pro inglês do que pro português, que tem a raiz muito parecida com o francês. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele faz essas conexões. Então, conforme a criança for crescendo, ela vai entender. Eu também tinha um aluno, que ele era filho do cônsul japonês na época. E era muito engraçado, ele mudava até de personalidade, né? Quando falava português, ele ficava até mais solto, assim. E aí ele falava em japonês com o pai, eles eram japoneses nascidos no Japão mesmo, né? E aí ele falava com o pai em japonês, com a professora de inglês em inglês, né? Com a gente, que era, né? Na época era auxiliar, né? Com a gente em inglês, com a regente em português. E ele falava. E pra ele era tranquilo, não tinha confusão, a criança não estava saindo correndo, não tinha traumas nenhum. Isso é um processo natural. Aprender uma nova língua é que nem aprender uma nova habilidade. Quantas vezes as crianças, né, hoje em dia tem muito disso, ele faz aula de natação e faz aula de futebol. E ele confunde os esportes, ele chuta água. Não, ele tá ali, são habilidades que no cérebro vão crescendo e vai desenvolvendo. Então, e a criança só ganha com isso. Mas e se ele ficar morando a gente recebe muito essa pergunta. Ele nunca vai sair do Brasil. Ele não tem essa vontade, ele não quer sair do Brasil porque ele vai aprender outro idioma. As habilidades linguísticas que ele aprende, socioemocionais de pensamento crítico, através de aprender outro idioma, ele vai usar pra tudo. Pode ser que ele nunca precise ler um artigo em inglês, né? Que eu acho difícil, mas pode ser que ele não precise. As habilidades, o cérebro, os exercícios que o cérebro dele fez para aprender outra língua geram habilidades que ele vai transpor para outras áreas. Viu, pessoal? Estudar aí o ciclo de Krebs, estudar a cadeia transporte. Para que eu vou usar isso aí? Usa no mínimo na habilidade, eu concordo. Exatamente. E aí a Celina já me abriu os horizontes aqui na linguagem e me veio um novo quadro aqui do Conexão MQ, que é dicas de filmes. Olha só. Vê se tu não assistiu, tem que assistir. Que é A Chegada. Não vi esse. A Chegada é o seguinte, assim, rapidinho. Vem uma nave alienígena e eles tentam comunicação. E esse filme me abriu o horizonte, já vi mais de uma vez, é lindo. Trilha sonora perfeita. Agora. A Chegada, anotem aí, pessoal. E eles tentam se comunicar com os seres que estão nessa nave. E essa comunicação, e a gente entende no filme, que vem de um livro, né? Que a comunicação, a linguagem é fundamental. Tanto é que você estava falando lá. Tu vai num outro país, às vezes eles soltam uma piada ou falam de um jeito, ou a pessoa está falando de inglês, está falando em inglês, tem um trejeito, vai para português, já muda um pouco. Isso é natural porque a comunicação se faz também pela linguagem. Totalmente pela linguagem, seja verbal ou não verbal. Então a gente conseguir entender que se fizer um exercício, se eu chegar e falar assim, amor. Hoje a pessoa sabe o que é amor. Só que como é que tu vai representar o amor, sabe? A linguagem, a gente entende o que é, mas como é que tu vai descrever ou quantificar? É muito difícil. É muito difícil. Então a linguagem,
a gente não percebe o quão complexa é. E já pensando na biologia, a sociedade, o ser humano ele se desenvolveu pela linguagem. Sim. A linguagem, depois a escrita e tal. Então isso é fundamental. Quanto mais a gente souber e mais a gente conseguir fazer essas conexões entre inglês, português, espanhol, qualquer que seja, mais comunicação a gente vai ter. E é uma conexão agora até com história, né? O que marca a diferença da pré-história para a história? A descoberta da escrita, né? A invenção da escrita. Então, é claro que existia comunicação antes, né? A gente tem registros, por exemplo, Serra da Capivara, né? Temos lá os registros, né, arqueológicos, que não é uma escrita, não é ABC alfabeto, mas é uma comunicação que era feita também. Então, eu acho que a gente vê como o poder da gente se comunicar e entender uma comunicação, uma mensagem, uma informação, ela é essencial para o ser humano, né? E isso a gente transforma para várias áreas. A habilidade que está desenvolvendo, né? Várias vezes eu converso com professores de ensino médio e me perguntam por que os alunos não passam no vestibular, ou por que ele vai mal no Enem, ou por quê? Porque não tem interpretação de texto. E aí desenvolver uma habilidade linguística Pô, você tá lendo em outra língua, você vai me dizer que isso não melhora a leitura e interpretação de texto, né? Sim. Celine, assim, quanto aos professores, a gente sabe que tu comentou que professor para estar, por exemplo, na Mário Quintana tem que ser fluente em inglês, falar bem. Mas qual é o apoio ou formação que vocês trazem para esses professores? Então, a gente faz não só para os educadores, né? Não só para os professores, mas para toda a comunidade da Mário Quintana, né? Então, assim, para os educadores, eu estou aqui na cidade até vim aqui acompanhar a aula deles. Então, se os filhos de vocês, né, se alguém falar assim, olha, tinha uma pessoa estranha na sala, gente, era eu. Né? Eu assisto às aulas, acompanho as aulas dos educadores, né? Ver como eles estão passando esse conteúdo, para ver como a gente pode ajudar com a particularidade de cada turma. Então, por exemplo, eu tenho essa turma que é um pouquinho mais agitada, ou os meus alunos não estão entendendo muito bem isso, eu tenho uma dificuldade linguística, como que a gente pode trabalhar isso? Então, para os educadores. E após assistir a aula deles, eu faço um feedback com eles, então eu converso. A gente tem esse momento de troca, tem um momento de crescimento, de formação. Além disso, a gente sempre vem e faz momentos formativos com eles, então desenvolve outras habilidades, como trabalhar a docência compartilhada, como trabalhar técnicas de rotina em sala de aula, que é uma coisa simples, mas é importantíssima. Né? Então a gente faz todo esse trabalho com os educadores, não é só quando eu tô aqui, é à distância também, eles têm acesso a me mandar e-mail para conversar comigo, fazer meet, o que precisar, pra gente dar esse apoio também, né? Tanto para eles quanto as coordenações, quanto aos pais. A gente faz momentos formativos com os pais também. E aí que vem a próxima pergunta. E olha só, ela falou fazer meet. Olha só, então aí eu trouxe assim, é o português e o inglês junto, no mesmo raciocínio. E aí, tu falando dos pais, a próxima pergunta a gente já pode emendar. Falando diretamente para os pais agora. Tu sabe que tem perguntas recorrentes, talvez de segurança ou não. O que tu pode falar para os pais quanto à formação? Eu posso dizer aos pais que é um processo, né? Pensem na língua materna. Uma criança desenvolve completamente, entre aspas, né, uma língua materna até os 7 anos de idade. Então, primeiro ela tá ouvindo, depois ela tá fazendo gestos. Até ela começar a escrever língua materna, é um processo. Ele não aprendeu a falar português e, de repente, agora ele já escreve, ele já lê, já entende tudo que eu falo. Hoje em dia, a gente estuda essas coisas em português, não entende? É um processo, é pedacinho por pedacinho. Então, entender que a criança vai cometer erros, entender que você pode fazer parte desse processo mesmo sem falar inglês, né? A gente estava conversando sobre isso, mostrar que vocês estão aprendendo juntos, né? Às vezes através de um aplicativo, através de filmes, né? Eu sempre dou essa dica, né? Uma dica antiga, mas que é muito eficaz, né? Aquele filme que ele já viu 20 vezes, naquele streaming, gente, assiste de novo com inglês, oferece pro seu filho assistir em inglês, né? Então, os pais entenderem que isso é um processo, que faz parte, que ser bilíngue não quer dizer que a gente vai apontar para uma porta ou qualquer objeto e meu filho vai saber dizer aquilo, mas às vezes ele vai ter conhecimento de certos fatos, converse com ele o que ele viu no dia na escola, converse, como é que foi a aula hoje? Pegue o material, né? Por exemplo, o material do BI tem acesso online que os pais podem acessar. Abra aquele material com ele, veja o que ele viu, o que ele não viu, né? Aproveite numa viagem, né? Essa história de viagem é boa. Eu tinha uma mãe de uma aluna que chegou pra mim uma vez e falou assim, falei pra fulana ir lá no McDonald's pedir um Mac, ela nem pediu. Aí eu falei, ela não pediu? Não. Eu falei assim, você faz isso no Brasil? Aí ela, não.
Então, a criança ela não faz isso na língua materna. É uma criança de 10 anos de idade. Ela não chega no shopping e vai pedir um Mac sozinha, né? E ela tá num outro país, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Que é um processo natural, mas a gente tem que acolher as nossas crianças. Então, eu acho que isso é importante. Acolher e permitir o erro. E aí é fantástico. Tem que aprender mais de uma língua. Eu falo isso. E eu fico muito feliz, porque eu quero que meus filhos cheguem depois, se formem adultos, já falando, entendendo, conversando. Mas aí, assim, eu pergunto pra ti mais uma. Assim, o impacto mais visível que tu, Celina, tu enxerga, assim, no final da formação dos alunos ou ao longo do processo, tu fala assim, esse aqui é o impacto mais visível que eu vejo como um ponto positivo, tu já falou vários, assim, mas talvez eu elencar o principal, o que tu dirias? Nossa, difícil isso, né? Eu acho que é essa cabeça aberta para novas possibilidades. Eu acho que essa construção que ele consegue entender que existe mais de uma possibilidade, porque ele consegue que não existe algo sem... só tem existe uma resposta, né? Existe mais de um caminho, existe mais de uma opção, e ele conseguir que ele é possível ele alcançar diferentes possibilidades. Acho que ele consegue vencer os obstáculos e vencer isso. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é esse crescimento. É o grande desafio, né? Fantástico. Assim, nosso tempo chegou ao final, a conversa tá muito boa. Ficaria mais meia hora aqui falando, e 30 minutos agora. E conversem em casa sobre educação bilíngue. Aqui acabou, mas tem várias conversas para fazer, né? Tem vários, né? Com toda certeza. E eu, assim, com os meus filhos, eu vou também aprender com eles e vou tentar ensinar o que eu sei. E essa é a proposta. A gente sempre investir em educação, sempre querer evoluir como pessoa, no sentido de quanto mais o conhecimento, melhor para a população. Eu falo isso, pessoal, invista em educação. É a melhor coisa que você pode fazer. Em vez de, vou trocar o carro todo ano e tal, invista em educação. A minha humilde opinião é a forma melhor que a gente tem para os nossos filhos, para todo mundo, é a educação. E assim, Celina, eu quero te agradecer demais por esse bate-papo fantástico, uma pessoa muito simpática. Eu só queria agora, então, que tu desse as considerações finais sobre a educação bilíngue, sobre você. Porque ela também é artista, né, pessoal? Pode falar rapidinho sobre isso também. Gente, então, assim, né? A gente tá até conversando ali, né, dessa questão da arte e tudo. Eu acho que ela também é uma linguagem, né? E quando a gente tem acesso a mais uma linguagem, a gente tem acesso a mais informação, a mais cultura, né? Que nem você falou, assim, a educação pra mim eu tô na educação, não é pela fama, né? Não é pelo dinheiro, é justamente porque eu acredito na educação, né? Eu acho que a educação, principalmente a bilíngue, né, ela tem um poder transformador, assim, que a gente não tem como eu dizer pra você agora como o meu filho vai sair depois de uma educação bilíngue. Porque são tantas possibilidades que eu tô limitando o que ele vai ser. Então, o que eu digo pra vocês é assim, também, não só as crianças, mas todo mundo tem que investir em educação pra si mesmo, pra entender mais. Por isso que eu falei, né? Continue essa conversa em casa. E é uma oportunidade para os pais aprenderem inglês também. Para os pais aprenderem inglês. O que você faz? O que é educação bilíngue para você? Né? Eu acho que a educação ela tem o poder de transformar as pessoas e as pessoas, né, transformam o mundo, né? Já dizia aí, né, nossos estudiosos maravilhosos, né? Eu acho que a gente, através da educação, é isso. Então, a bilíngue, a gente está abrindo mais uma possibilidade ainda, né? Então é isso, gente. Invistam em vocês, invistam na educação dos filhos de vocês, porque esse é o maior presente que vocês podem deixar. Fantástico. Compartilhe com todas essas ideias. E, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio de Conexão MQ. Não se esqueça! Siga a gente. Tamo junto. Compartilha, põe nos grupos. Vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. Tô com vocês, a gente tá junto. Todos nós aqui, educação. A gente fala de tudo aqui. Tudo que é importante para a sociedade, não só de Pelotas, mas do Brasil inteiro. Então, tamo junto, Celina. Muito obrigado pela participação. Obrigada. E até a próxima. Valeu, tchau, gente. Tchau. Obrigada.